Pai universal, fonte de todo amor, beleza e verdade, Criador infinito, que sustenta e guia nossas almas. Te pedimos com humildade e gratidão, luz e sabedoria para as nossas mentes e coragem e discernimento para os nossos corações. Amado Micael, Jesus, nosso Criador, Pai, soberano e irmão maior, que em tua vida aqui em Urântia nos mostrastes o caminho do amor e da misericórdia. Te pedimos que nos inspire a compreender os ensinamentos sagrados para que possamos viver e compartilhar as boas novas do reino. Que a verdade revelada no livro de Urântia seja para nós fonte de sabedoria e serviço, e que possamos levá-la a todos os que buscam a paz de espírito e a comunhão contigo. Concede-nos o discernimento para ensinar com bondade, paciência para guiar os que ainda não enxergam e fé viva para permanecermos firmes no propósito divino. Que a luz do teu amor resplandeça em nossas vidas e que por meio de nós mais almas despertem para a alegria de fazer parte da tua família eterna. E que seja sempre feita a vossa vontade, agora e para sempre. Amém. 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 Obrigado, Sussuzinho. Muito bem. Nós vamos continuar, então, estudando lá o documento de Jesus que nós começamos a semana passada. É o documento 172, não, 177.2, que nós vamos estudar hoje, que é justamente a conversa de Jesus com o menino Marcos sobre a infância no lar. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, e aí precisamos de uma alma generosa aqui para nos ajudar na leitura aqui. Quem quer ver? Posso ler. Vamos lá, Su. A infância no lar. No transcurso das conversas com João Marcos nesse dia, Jesus passou um tempo considerável comparando as experiências das infâncias e adolescências de ambos. Embora os pais de João possuíssem mais bens nesse mundo do que os pais de Jesus, ambos haviam passado por muitas experiências bastante semelhantes na infância. Jesus disse muitas coisas que ajudaram João a entender melhor os seus pais e outros membros da sua família. Quando o jovem perguntou ao mestre como podia saber se ele se tornaria um mensageiro poderoso do reino, Jesus disse: Sei que te mostrarás leal ao evangelho do reino, porque posso confiar na tua fé e no amor que tens atualmente, já que essas qualidades são baseadas em uma educação vinda da tua casa desde bem cedo. Tu és o produto de um lar em que os pais têm uma afeição mútua sincera e onde não te amaram em excesso, de modo a exaltar prejudicialmente a tua ideia da própria importância. Nem a tua personalidade sofreu deformação em consequência das manobras sem amor na luta dos teus pais, um contra o outro, para ganhar a tua confiança e lealdade. Tu desfrutastes daquele amor paternal que se assegura uma autoconfiança louvável e que fomenta sentimentos normais de segurança. Mas fostes também afortunado, porque os teus pais tinham de sabedoria tanto quanto de amor. E foi a sabedoria que os levou a negar-te a maior parte das satisfações e muitos dos luxos que a riqueza pode comprar. Pois eles te enviaram para a escola da sinagoga junto com os teus amigos da vizinhança. E eles também te encorajaram a aprender como viver nesse mundo, permitindo-te que tivesses uma experiência original. Tu viestes
com o teu jovem amigo Amós até o Jordão, onde pregávamos e os discípulos de João batizavam. Os dois quiseram acompanhar-nos. Quando voltastes para Jerusalém, os teus pais consentiram. Os pais de Amós recusaram-se a dar consentimento. Eles amavam tanto o filho que negaram a ele a experiência abençoada que tu tivestes e da qual ainda desfrutas hoje. Amós poderia ter fugido de casa e poderia ter se juntado a nós, mas se o fizesse, ele teria ferido o amor e sacrificado a lealdade. Ainda que esse caminho tivesse sido sábio, teria sido um preço terrível a ser pago pela experiência, pela independência e pela liberdade. Pais sábios como os teus cuidam de que os teus filhos não tenham que ferir o amor nem abafar a lealdade, para desenvolver uma independência e desfrutar de uma liberdade revigorantes quando chegam à tua idade. O amor, João, é a realidade suprema do universo quando é dado por seres infinitamente sábios. Mas do modo como se manifesta na experiência de pais mortais, ele apresenta um traço perigoso e muitas vezes semi-egoísta. Quando casares e tiveres filhos e tiveres que criar os próprios filhos, assegura-te de que o teu amor seja aconselhado pela sabedoria e guiado pela inteligência. O teu jovem amigo Amós acredita nesse evangelho do reino tanto quanto tu, mas não posso confiar totalmente nele. Não estou certo de que ele fará nos anos que virão. A vida dele na infância não se deu de um modo tal a produzir uma pessoa totalmente confiável. Amós é muito semelhante a um dos apóstolos que não teve uma educação normal, afetuosa e sábia em casa. Toda a tua vida futura será mais feliz e confiável porque passastes os seus primeiros 8 anos em um lar normal e bem regrado. Tu possuis um caráter forte e bem integrado, porque crescestes em um lar onde predominava o amor e reinava a sabedoria. Uma educação assim na infância produz um tipo de lealdade que me assegura que tu irás continuar no caminho em que começastes. Por mais de uma hora, Jesus e João Marcos continuaram essa conversa sobre a vida no lar. O mestre prosseguiu explicando a João como uma criança é totalmente dependente dos seus pais e da vida ligada ao lar para todos os seus conceitos iniciais sobre todas as coisas intelectuais, sociais, morais e mesmo espirituais, pois a família representa para a criança pequena tudo o que ela pode conhecer primeiramente, tanto das relações humanas quanto das relações divinas. A criança deve tirar dos cuidados da mãe as suas primeiras impressões sobre o universo. Ela é totalmente dependente do Pai terreno para formar as suas primeiras ideias do Pai celeste. A vida subsequente da criança torna-se feliz ou infeliz, fácil ou difícil, segundo a sua vida mental e emocional inicial, e é condicionada por essas relações sociais e espirituais no lar. Toda a vida de um ser humano é influenciada enormemente por aquilo que acontece durante os primeiros anos da sua existência. Acreditamos sinceramente que o evangelho contido nos ensinamentos de Jesus, baseados que são na relação pai e filho, dificilmente poderá desfrutar de uma aceitação mundial até o momento em que a vida familiar dos povos civilizados modernos abranja mais amor e mais sabedoria. Não obstante os pais desse século possuírem um grande conhecimento e uma verdade maior para melhorar o lar e enobrecer a vida no lar, continua sendo uma verdade que, para educar os meninos e as meninas,
poucos lares modernos são tão bons quanto o foram os lares de Jesus na Galileia e de João Marcos na Judéia, se bem que a aceitação do Evangelho de Jesus tenha como resultado um aperfeiçoamento imediato da vida no lar. A vida baseada no amor de um lar sábio e na devoção leal da verdadeira religião exercem uma profunda influência mútua e recíproca. A vida em um lar assim intensifica a religião e a religião genuína sempre glorifica o lar. É bem verdade que muitas influências atrofiadas e repreensíveis, exatamente como outras tendências restritivas desses antigos lares judeus, hajam já sido eliminadas virtualmente em muitos dos lares modernos mais bem regrados. Há, de fato, uma independência mais espontânea e mais liberdade pessoal. Essa liberdade, todavia, não é contida pelo amor, nem motivada pela lealdade, nem orientada pela disciplina inteligente da sabedoria. Enquanto ensinamos as crianças a orar, Pai nosso que estais no céu, uma grande responsabilidade recai sobre todos os pais terrenos, de viver e ordenar os seus lares para que a palavra Pai fique conservada condignamente nas mentes e nos corações de todas as crianças em crescimento. Obrigado, Sussu. Muito bom. Quem quer começar? Vamos lá, Egli. Eu fiquei impressionada por esse texto, pela responsabilidade de criar um ambiente familiar bem responsável, né? Porque isso vai gerar que é fundamental para o desenvolvimento de novas gerações aqui na Terra, né? Eu lembrei daquele texto, é um documento que tem de um planeta vizinho que fala muito sobre a importância da família e cursos, e isso me faz fortalecer muito esses conceitos, né? E tem vários temas aí importantes para a gente destacar, mas fiquei muito assim, como é que é importante, como que é hoje mais que nunca, né? A gente está tendo muito conhecimento da neurociência, a importância dos primeiros anos na vida de uma criança, né? Como que isso imprime muito o comportamento, vai moldando o nosso caráter, né? Aí nosso entendimento, a nossa identidade, né? Como que vai melhorando ou piorando, facilitando ou complicando a nossa vida, e tudo tem muito a ver com a infância, né? Porque é aí que é o berço dos valores espirituais, e esse texto aí é incrível, tem vários pontos para ser destacado, não vou me estender, mas um deles que eu gostaria de destacar é o amor e sabedoria. Eu achei interessantíssimo esse ensinamento, né? Porque a gente tem uma distorção muito grande sobre o amor, né? A gente acha que o amor tem que ser a submissão, fazer tudo o que o outro acha, tudo o que o outro quer. E eu atendo pais, né? Um casal atualmente eu estou atendendo que tem um filho que eu sou psicóloga, e eu vejo assim a forma como esse casal educa essa criança de uma forma completamente distorcida, permitindo tudo. E aí, o que acontece? Ele, com 11 anos, está tendo dificuldades incríveis de socialização na escola, é o reizinho na casa, e estende esse reinado na escola, e na escola não, né, começa a ter limites, e aí não aceita limites, frustrações, e começa a criar confusão, e já é a terceira escola que sai e começa. Então, eu vejo assim, isso é apenas uma amostra do que está acontecendo na educação de muitas Boa famílias noite. brasileiras, e também acho que de qualquer parte do mundo aí está muito forte, porque essa falta de excesso, né, de proteção, de amor,
e falta de inteligência e sabedoria para lidar na educação, né? Então, é um texto assim, muito rico de informações para a família, para nós trabalharmos esses conceitos assim na nossa família, né? Então, quero isso. Muito obrigado, Egli. Muito bom os seus comentários. Boa Oi, noite. Flávio. Eu estava Noite. avaliando, na verdade, esses dois exemplos de família, né? Jesus fala aí de Amós, né? E o discípulo dele ali. E isso remete muito aos tempos atuais também, né? Porque hoje os pais estão pecando muito por excesso de cuidados, né? Um amor excessivo, meio doentio até com relação aos filhos, deixando os filhos fazerem eventualmente tudo numa liberdade, né, muitas vezes, né, descontrolada, né, e outros pais, na verdade, né, simplesmente não tendo controle nenhum, né, deixando os filhos viverem livremente, né, então dando um excesso de liberdade e eu acho que a base disso aí tudo, na verdade, está numa formação, né, uma formação familiar assim adequada, né, e, enfim, a família é a base de toda a sociedade, né? De uma sociedade, de uma sociedade justa e uma sociedade, né? Que, que é orientada eventualmente uma elevação espiritual maior, certamente vem de uma base de social assim, onde as pessoas acreditam, têm fé, né? As pessoas usam da sabedoria, da inteligência, né? Para educar seus filhos. Eu acho que isso realmente está contrastando muito hoje. As crianças estão meio que sem controle, na sua grande maioria, pegando os exemplos meus lá de infância, enfim, que é da década de 60 lá. A gente tinha muito, não tinha muito amor familiar, mas a gente tinha muito controle dos nossos atos, assim, né? E tinha, na verdade, uma informação religiosa bem importante naquela época, né? Daquela maneira como era dada, naquela crença, né, dos pais, da religião católica, com castigo, enfim, com aquelas questões todas. Mas isso, eu vejo que deu uma formação assim, bem importante, na verdade, na minha vida. E eu acho que hoje a gente está um pouco perdido nessas questões assim. Então, acho que esse exemplo, na verdade, que é dado, assim, ele é muito atual, né? E ele é muito, está muito contemporâneo, assim, para a gente discutir isso. Olha isso. Muito legal, Flávio. Tocou vários pontos importantes aí. Quem mais quer se manifestar? Acho que o ponto crítico está no desenvolvimento da espiritualidade. Tá? Ah, então, as pessoas que não se desenvolvem espiritualmente, evidentemente, têm mais dificuldade de passar amor e sabedoria para os seus filhos. Tá? Porque, assim, a maneira de pensar fica muito limitada. Eu até postei um texto essa semana aqui falando da capacidade, da amplitude da nossa mente, né? Se a gente pensar na nossa mente como um transmissor de ondas que vai abranger um campo, que é o campo que nos interessa, se esse campo for eu, ou for as pessoas, exclusivamente as pessoas que estão à minha volta, essas ondas dessa mente vão ter um alcance muito pequeno, muito limitado. Limitado às coisas materiais, às coisas do dia a dia, a nossa sobrevivência carnal.
a busca de melhores condições de vida, esse negócio todo. Mas, por estar tão limitado, a gente tem dificuldade de estabelecer valores. Para muita gente, se formar engenheiro é a mais alta ambição, ou médico, ou qualquer outra formação. Então, para o ser humano, muitas vezes, alcançar um título universitário é a mais alta ambição que ele pode ter para se posicionar profissionalmente, se posicionar na sociedade, etc., né? Então, quando esse é o valor, estou dando isso como um exemplo, existem milhões de valores que nós atribuímos a coisas ou pessoas que são de um alcance muito limitado. Carro, casa, marido, mulher, pessoas que estão à nossa volta, etc. Tem o alcance daquele círculo restrito que nós temos ali. Então, quando nós fixamos valores em cima disso daí, nós temos uma dificuldade muito grande de traçar as metas para as nossas vidas. E o que acaba acontecendo é que a gente acaba lutando no dia a dia, o tempo todo, para consertar os problemas, as coisas materiais que, de alguma forma, interferem ou comprometem aqueles valores materiais que nós estipulamos. Então a gente se esfalfa, se desdobra, se bate para tentar resolver todas as dificuldades que a gente tem, porque a gente vê aqueles valores que nós colocamos de uma maneira ameaçada. Quando a gente tem uma visão espiritualizada, é que eu chamo de visão cósmica, porque é essa maneira que eu interpreto ali nos ensinamentos, essa onda de expansão da mente, ela se espalha. Ela se espalha por todo o universo. Ela se espalha até chegar no nosso Pai, lá no paraíso. Então, nós estamos falando do raio de ação da mente. A mente é a mesma, mas a mente que tem esse ambiente limitado, estreito, fixado nas coisas materiais, é uma mente que acaba tendo uma tendência egoísta e de fixação de valores equivocados e metas equivocadas. Quando você tem uma meta ampliada, um valor ampliado, como é reconhecer a Deus, saber que Ele é seu Pai, que Ele é o Criador de todas as coisas, que nós não estamos sozinhos no universo, que existem trilhões de criaturas e personalidades que, assim como nós, são filhos de Deus e que foram colocados neste universo com um propósito. Então, quando você faz essa expansão e o seu valor passa a ser meta de alcançar, de encontrar o Pai, ser perfeito como Ele é, todas as metas que você coloca para a vida carnal, material, são metas que vão te ajudar a alcançar esse objetivo, esse sonho, essa paixão, esse desejo de chegar até o Pai. Então, esse é o valor, né? Quando você, então, estiver fazendo alguma coisa aqui na carne que possa te desviar de alcançar esse propósito, você vai dizer: espera aí, isso aqui não me ajuda.
a chegar no meu Pai, né? Isso não significa que nós temos que deixar de lutar pelas nossas coisas no dia a dia e nas coisas. Então, eu acho que o indivíduo que constitui a família, a maioria de nós talvez não estivéssemos preparados quando isso aconteceu, e depois as coisas foram acontecendo naturalmente, para uns mais e para outros menos. Mas a verdade que é como Jesus está dizendo ali, o que pode impactar profundamente o desenvolvimento de uma família é o Evangelho. Então, se você tem essa ideia do reino de Deus, da irmandade dos homens, que esse é o âmago do Evangelho de Jesus, então você consegue estabelecer na família uma relação amorosa com sabedoria para os nossos filhos, né? A gente reconhece, então, que os nossos filhos não são propriedade nossa, eles nos foram confiados para que a gente, de alguma forma, cuidasse deles enquanto pequenos, ah, pelo nosso Pai, em nome do nosso Pai, porque eles são filhos de Deus, assim como nós, né? Então, eu acho que o ponto central de equilíbrio e desenvolvimento da família está fundamentado justamente em cima dessa ideia mais ampla, desses valores mais elevados, né? Todos nós, evidentemente, adoramos a ideia de que os nossos filhos alcancem uma, uma diplomação universitária ou além, que saibam falar inúmeros idiomas, que aprenda a dançar balé, tocar um instrumento musical, enfim. Nós colocamos ambições e metas para os nossos filhos que, de fato, são importantes para a vida deles aqui na Terra, né? Agora, quanto tempo nós investimos nos nossos filhos e com que intensidade para desenvolver neles a ideia do Pai, a ideia do Pai universal, a ideia do Criador, a ideia daquele que sustenta todas as coisas, né? É um documento no livro de Urântia que fala que nós somos ensinados, né? E Jesus fala um pouquinho disso aqui, nós somos ensinados a reconhecer 7 níveis de paternidade através dos ensinamentos. O primeiro nível é o do pai carnal. Esse é fundamental. Quando eu falo pai carnal, eu estou falando dos pais, pai e mãe. Estou generalizando aqui, estou no gênero, não estou na espécie. Então, é, o primeiro que a criança reconhece são esses pais. E elas não conseguem reconhecer esses pais, e quando eu falo reconhecer os pais, é ter com o pai e a mãe uma relação de amor e sabedoria, uma relação de confiança e segurança. Essa criança vai ter mais dificuldade para reconhecer o segundo nível de pai, que no nosso caso ainda é mais complicado, porque o segundo nível de pai, segundo os ensinamentos aí, seria o de Adão e Eva, né? Seria o casal adâmico, né? Que para nós acabou ficando comprometido. Depois teria um terceiro nível, que seria o soberano do sistema, né? Que no nosso caso, num determinado momento, foi Lúcifer, que foi depois deposto e está lá na forja no seu lugar. Pois eles falam
dos pais da constelação. E mais tarde falam do Pai do universo local, nosso Micael, Jesus, nosso Pai Criador, enquanto aqui na carne. E mais tarde, os pais, os anciões dos dias, que são os pais do superuniverso. E, finalmente, o nosso Pai do paraíso. Né? Então, esses são os níveis. Então, à medida que nós reconhecemos cada um desses níveis e passamos a entendê-los e compreendê-los e ter confiança neles, sabendo a inspiração que eles podem nos dar, nós vamos tendo mais facilidade para nos aproximar do nosso Pai. Não é impossível para uma criança se aproximar de Deus se os pais delas, os pais na matéria, os pais carnais, falharem. Está cheio de exemplo de pessoas que foram capazes de se desenvolver. Mas é muito mais difícil, é muito mais complicado. Preciso muita misericórdia de Deus, e essa misericórdia é aplicada justamente para sanar as deficiências dos pais terrenos, né? Então é uma coisa interessante, porque nós nos apegamos tanto nesses valores materiais e carnais, que isso faz com que nós sejamos egoístas, inclusive egoístas no amor com relação aos nossos filhos, e que por isso a gente deixe de atuar com sabedoria. Os ensinamentos nos falam que o pai tem uma justiça, o que é certo, o que é errado. Ele não nos dá tudo o que nós pedimos. Ele nos dá aquilo que é necessário para que nós possamos nos desenvolver e alcançá-lo. Igualmente, nós não podemos dar para os nossos filhos tudo o que eles pedem, tudo o que eles querem. Sim, temos que dar amor, temos que dar carinho, temos que agir com sabedoria. Não adianta colocar numa bolha e dizer, olha, aqui ele está protegido do mundo, né? Basta assistir aquele filme Adolescência aí que está passando aí, para a gente entender a dificuldade de criar filhos nos dias de hoje, né? Negócio extremamente complicado. Eu tive muita sorte, porque na minha época a gente não tinha todas essas dificuldades que a gente tem hoje. As crianças brincavam de peão, papagaio, boneca, essas coisas. Não tinha muito tempo para computador e internet, esse negócio, né? Então era outro nível, outra coisa. Mas, enfim, de volta aqui para o nosso tema, é, a questão central é a espiritualidade, a questão central é a fé no nosso Pai, é o entendimento que nós não somos donos desses filhos. Nós somos os responsáveis por eles, somos tutores deles. E tutores espirituais. Então, uma das tarefas que a gente tem é de desenvolver nos nossos filhos a espiritualidade deles. Quanto que cada um de nós investe de tempo e dinheiro para que os nossos filhos tenham uma oportunidade maior de se desenvolver espiritualmente, de ouvir falar do nosso Pai Celestial, de ouvir falar, olha, tá vendo esse sol aí? Foi o Papai do Céu que criou, ele que fez. Aquela florzinha ali também, aquele passarinho ali também. E vai por aí, por todas essas coisas, né? A gente muitas vezes se pergunta como é que nós vamos falar do nosso Pai Celestial para as crianças. Eles têm dificuldade mesmo de entender conceitos e coisas muito elevadas. Tem que começar com coisas simples, né? É, tem uma netinha que mora na Colômbia
Ela tem agora 3 anos, fazer 4, né? E ela estuda numa escolinha lá, de 3, 4 anos, né? E aí, uma das coisas que ela aprendeu na escola, ela ganhou um livrinho, diz que é o livrinho do Papai do Céu, na escola, né? Não é uma escola religiosa. Ganhou um livrinho do Papai do Céu, que conta uma historinha. E a historinha é assim: obrigado, Papai do Céu, porque eu tenho bolo com chocolate. Obrigado, Papai do Céu, porque eu tenho amiguinhos para brincar. Obrigado, Cara, é uma coisa mágica. Não é? Essa pessoa, a criança, vai formando uma ideia e fala: poxa, existe um ser maior que é o que me dá todas essas coisas. E que eu tenho que aprender a agradecer, que eu tenho que aprender a amar e compartilhar, né, isso com meus amiguinhos, com meus pais, etc. Então, é uma pena, é uma pena que aqui nós tenhamos, muitas vezes, deixado passar as oportunidades para orientar os nossos filhos sobre a figura do nosso Pai Universal. Muitas vezes a gente até se empenha, mas o ponto-chave é o exemplo, né? Se os filhos são incapazes de perceber a nossa devoção, o nosso amor, a nossa fé pelo nosso Pai Celestial, como é que nós vamos conseguir transmitir isso para eles, né? E com certeza, quando a gente tem essa amplitude cósmica, espiritual, porque para isso não precisa estudar ciência, não precisa se desenvolver intelectualmente com padrões elevados de aprendizado, porque a mente, ela se desenvolve, ela é curiosa, ela busca, ela tem a sabedoria, independente desses conhecimentos. E essa sabedoria só pode ser dado para a gente através da nossa espiritualidade. De outra forma, o nosso foco sempre vai estar equivocado. Falei demais, Aélio, diga aí. Aélio? Acho que ele foi no banheiro fazer um pipi. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, estou aqui, estou aqui. Ah, bom, bom, pensei que você tinha saído. Né, é que eu costumo fazer um lanchinho enquanto Hum, eu fui me municiar demais. Então, certo. depois de ouvi-lo, Henrique, eu acho até que a minha contribuição ficou prejudicada, Ficou não, Aélio. porque a minha curiosidade está pautada no texto. E quando o Flávio começou a falar, eu vi muita semelhança com o que ele começou a falar com as minhas próprias curiosidades. Então, por favor, põe lá o primeiro parágrafo. Sim, senhor. Está lá. Eu vou pegar só a última frase, que diz assim, do último parágrafo, do primeiro parágrafo. Quando o jovem perguntou ao mestre como podia saber que ele se tornaria um mensageiro poderoso do reino, Jesus disse. Aí, na sequência, o 2. E Está aqui lá. quem está falando é Jesus, né? Não sou eu, com meus valores, com as minhas crenças, com o que eu acho, deixo de achar. Mas vamos lá, o que ele diz? Eu vou só fazer excertos. Tu, Marcos, és o produto de um lar em que os pais têm uma afeição mútua, sincera, e onde te amaram, destaque para isso, em excesso. Aqui não está falando de amar de menos, aqui está falando de amar demais.
Não te amaram demais, está escrito, Hélio. Então, sim, quer dizer o seguinte, ele está reprovando quem ama demais. Então, eu não queria explicar, mas, enfim, eu entendo assim. Ele foi amado na medida certa. Então, como ele está comparando com o Amós, ele está dizendo que o Amós foi amado em excesso. E isso é um problema, na medida que muitos acreditam que os problemas da infância têm a ver com amar de menos. E aqui está falando que o problema está em amar em excesso. Eu conheço vários casos da minha própria família em que as crianças foram amadas em excesso e se tornaram crianças insuportáveis. Mas, enfim, felizmente para o João Marcos, ele não foi amado em excesso. Não quer dizer que ele não foi amado, mas o Amós, como é um referencial, parece que foi amado em excesso. Então, eu quero destacar esse ponto. De modo, na sequência, a exaltar prejudicialmente, destaque para o prejudicialmente, querendo dizer que amar em excesso não é bom. A tua ideia da própria importância. Nem a tua personalidade sofreu deformação. De novo, deformação em razão de ser amado em excesso. Por quem? Pelos pais. Em consequência das manobras sem amor na luta dos pais. Eu vou pular para não ficar demasiado longo. Ainda nesse 2.2, tem lá quase no finalzinho, tem assim: quando voltastes para Jerusalém, aí conta a história da experiência dele no Jordão, que o Amós esteve junto, e foi os dois amigos juntos. Aí, quando voltaste, quem? João Marcos, para Jerusalém, os teus pais consentiram. Os pais de Amós recusaram-se. Ou seja, duas atitudes opostas a dar consentimento. Eles amaram tanto o filho, de novo a história do excesso. Eles amaram tanto o filho que negaram a ele, Amós, a experiência abençoada, está aqui por abençoada, que tu tivestes e da qual ainda desfrutas hoje. Eu vou pular, mas está tudo da mesma lógica. Depois eu faço a pergunta. No 4, está o 4 na tela? Eu estou olhando outra fonte. Sim. Vamos lá. Toda a tua vida futura será feliz, se referindo ao João Marcos, e confiável, porque passastes os teus primeiros 8 anos. Em outros documentos do livro de Urântia, a gente aprendeu que os primeiros 5 anos, os cuidados das crianças ficam por conta das mães. E daí, na sequência, é transferido para os pais machos, homens. Mas aqui menciona 8 anos. E a gente tem uma história com 5 anos, 6 anos relacionada à vinda do ajustador, mas eu não vou misturar os assuntos, mas apenas é uma observação. Os teus primeiros 8 anos em um lar normal e bem regrado. Vou fazer a pergunta no fim, mas eu estou destacando. Vamos para o 5. Sim. Na penúltima frase, e vale a última também. A vida subsequente da criança torna-se feliz ou infeliz, fácil ou difícil, segundo a sua vida mental, emocional inicial, e é condicionada por essas relações sociais e espirituais no lar. Toda a vida de um ser humano é influenciada enormemente por aquilo que acontece durante os primeiros anos de existência. Eu fiz outros destaques, mas aqui eu já tenho condição de fazer a minha provocação costumeira. Veja, as famílias dos nossos dias, isso já tem algum tempo, as meninas recebem a mesma educação formal que os meninos, elas frequentam as mesmas escolas, elas têm as mesmas oportunidades, elas são preparadas para serem profissionais, para acontecerem profissionalmente, para se realizarem em relação à profissão que abraçarem, a escolha que tiverem. Evidente que essa criança, menina,
que recebe a mesma oportunidade de formação que a criança, menino, não está sendo preparada para ser uma dona de casa como no tempo dos nossos pais. Ela pode até ser uma dona de casa, mas não naquele perfil de dona de casa. O homem sai como provedor, ele vai em busca das suas realizações, e vai em busca de acontecer profissionalmente, fazer dinheiro, fazer patrimônio. Hoje as mulheres estão tendo, a rigor, a mesma lida. A mesma lida. E a pergunta, quem é que está cuidando das crianças? Nessa fase tão importante do começo da vida, quem é que está cuidando? A minha experiência pessoal, não gosto muito de falar, mas eu sou um cearense, do interior do Ceará, com uma família de 8 filhos. Imagine se meu pai tinha preocupações com tudo que está sendo ensinado aqui e que tão bem disse a Egli. Evidentemente que não. Mas a provocação. Jesus, provavelmente pelo fato de ele enxergar o futuro, disse: o Amós não vai ser tão bom quanto você. Eu estou convencido disso. Ele não é confiável. E não é confiável por quê? Porque ele foi amado demais, ele ficou mimado. Não serve. Então, quando está acontecendo esse ensinamento, é no ano 30, a véspera de Jesus ser crucificado. O nosso personagem tinha 16 anos, ele está fazendo referências de quando esse menino tinha 8 anos, quando ele era criança. Agora ele é um adolescente, quase chegando à idade adulta. E vale o mesmo para Amós. Muito bem. Nesse texto mesmo, eu fiz destaque, mas eu vou só falar, não vou ler. Nesse texto mesmo, eu fiz destaque a formação infantil do João Marcos aconteceu no sul da Palestina, na Judéia, e a de Jesus, nessa mesma fase, aconteceu no norte da Palestina, na Galileia. E aqui está dizendo, com todas as letras, nesse texto, eu não estou acrescentando nada, que eles tiveram uma educação semelhante, o que sugere que a Maria foi uma excelente mãe e o José não foi um pai ruim, cumpriu adequadamente a função dele e não só colaborou com os valores espirituais de Jesus, que já os tinha, mas ele colaborou, como dos demais irmãos, que nós sabemos que foram 8 irmãos de Jesus. Enfim, a minha provocação é o seguinte: como é que Amós levou um veto tão grande, tão sério de Jesus a partir do que ele ensinou? E, pelo que eu vi, o defeito do Amós foi ter nascido numa família de pais que o amavam em demasiado, em excesso, e que tinham muita preocupação com a segurança desse Amós, na medida em que, para todos os efeitos, aquele jovem João Marcos estava exposto ao risco de um dano enorme, porque ele estava ali no 8 de janeiro, em Brasília, ou seja, com todas as chances de se ferrar. E o Amós foi protegido dessa saga. Eu estou exagerando, mas é a minha provocação. Obrigado. Muito bem, a provocação colocada. Vamos dar espaço para os outros aqui se abrirem aqui, aí depois voltamos nisso aí. Diga lá, Caio, por favor. Só colocar algumas coisas aqui. Primeiro que eu sempre achei que Deus é extremamente sábio de fazer uma criança que nasce pequenininha e depois, quando está aprendendo a andar, está gordinha e que os ossos têm uma certa flexibilidade. Se ela cair, ela não vai se machucar grandemente em situações normais, né? Então, a melhor hora para você aprender a cair é a hora que você está aprendendo a andar. E você é pequenininho, seu corpo está feito para isso, né? Muitas vezes, se você não aprendeu certas coisas quando você devia de ter idade para aprender a lidar com elas, e você cresce muito,
o tombo muitas vezes fica muito grande e muito maior do que você pode suportar, tá? Isso eu acho que é muito válido com respeito a coisas como frustrações, por exemplo, na vida, né? Crianças pequenas têm que aprender a se frustrar, têm que aprender de repente, ver que as coisas não são do jeito que elas querem, que as coisas muitas vezes são muito diferentes do que elas querem, elas não conseguem ter o que elas querem, elas têm o que é apropriado para elas, né? Aí tem que aprender a lidar com frustração, com tipo de não ter o que fazer, né? Ter que lidar com certas coisas assim, né? Porque isso é parte do crescimento. Quando você é pequeno, isso te magoa pouco. Se você não souber lidar com frustrações quando você cresce, muitas vezes a frustração é tão grande que você não consegue lidar. Eu acho que muitos dos problemas modernos hoje estão com isso, que muitas vezes os pais, um excesso de amor, um amor não inteligente, o livro de Dante fala em alguns momentos no livro de amor inteligente, um amor não inteligente faz com que a gente dê as coisas que né, um quer, né? E a gente acha que merece, mas não vê o caminho mais longo, né, daquilo aonde aquilo vai levar, tá? Tem um pedaço do livro de Dante que Jesus mesmo fala que, olha, um pai inteligente daria uma cobra a uma criança que está pedindo uma cobra, né? Ou ele seria sábio o suficiente para dar outra coisa que é o que a criança realmente precisa naquele momento, né? O amor inteligente não é aquele que dá o que alguém pede, é aquilo que dá o que é razoável, o que é apropriado para aquele momento, né? E um dos pensamentos que eu criei, assim, na época que eu comecei a ler o livro de Urântia, e foi um estalo meu, assim, que hoje eu perdi um pouco a desenvoltura para falar dele, porque já faz muito tempo, né? É que eu criei muito conceito, eu percebi, assim, lendo o livro de Urântia, que muitas vezes a ação é uma, mas essa mesma ação, ela pode ser o bem ou o mal só pela diferença de tempo. Tempo, tá? Às vezes o bem imediato, ele é o mal no futuro. E muitas vezes o mal imediato, ele é o bem no futuro. Tem ações que são as mesmas, é só a diferença do tempo. A própria questão do Lúcifer, por exemplo, é um exemplo disso. Muitas coisas que ele estava querendo eram simplesmente diminuir a questão tempo, que dava uma aquisição de experiência e sabedoria, que era necessário. Ele achava que não era necessário. E só essa diferença de tempo convertia algo que era bom em mal, né? Algo que alguém poderia falar assim, olha, eu concordo, isso é uma ação legal, né? Mas isso é um mal, porque existem coisas que o amor inteligente exige que você crie para merecer algo lá atrás, né? No futuro, né? Essa questão de você passar e lidar com frustrações, né, em todos os níveis, e ainda assim se manter leal às pessoas que de repente foram a origem dessas frustrações ou foram os culpados dessas frustrações, que são muitas vezes seus pais, né, te permite que você lide e se mantenha leal a certos valores maiores, porque você sabe que aquilo é para algo melhor, né? Então, é dado outro exemplo também na vida de Judas, e eu entendo que quando Jesus fala aí, olha, que um dos apóstolos, né, tem a mesma coisa ali com Amós, né, é dito que Judas, ele foi criado numa casa que lhe era dado tudo, né, e alguém que é dado tudo, ele não entende como ele não consegue algo, ou algo não é do jeito que ele quer, né, ele não consegue lidar com isso, né. Então, é falado lá no livro, em várias partes, que Judas não conseguia lidar com
com situações onde ele era contrariado, porque ele não aprendeu a ser contrariado quando ele era criança, né? O problema é que essas coisas que você não aprende quando você tem idade para aprender, que elas não causam grandes danos, se elas não forem aprendidas naquele momento, elas viram coisas muito danosas depois, que podem causar estragos muito grandes, né? E eu entendo que esse tipo de, de coisas e fatos são os que são ditos ali. Outra coisa, um amor inteligente não permite que o amor que acaba gerando cuidado, né, gere um cuidado excessivo que prive de experiências, né, uma outra pessoa. Um amor inteligente não vai privar alguém de experiências, mesmo que essa experiência se saiba que de repente ela vai gerar um dano. Mas se esse dano ele é controlado e não vai causar, né, um problema tão grande quanto a morte, né, ou um grande dano, ele muitas vezes ele tem um tremendo valor na experiência. Às vezes você tem que falar, cara, vai lá, você vai levar um tombo, vai lá, não vou te, te ceifar disso, entendeu? Vai lá e aprende, eu estou te falando que vai acontecer, mas vai lá, quer fazer, vai, né? E desde que seja algo controlado, é algo que se deve fazer. Então, eu entendo todas essas falas desse trecho, baseado nisso, que é algo muito prático, né? E serve para a nossa vida de hoje. Essas são parte, eu acho, da filosofia da vida, de como o universo funciona, como a nossa criação funciona, como a gente cresce, né? A questão é reconhecer. A gente cresce dessa maneira e a gente precisa dessas experiências para crescer. E crescimento dói. Crescimento não é um negócio fácil, né? Ele dói, ele magoa, ele frustra, né? E todo tipo de conhecimento, inclusive o espiritual. Você pega muitas vezes, quantas vezes na leitura do livro de Urântia eu parei e falei, cara, não é possível, isso aqui é incômodo, né? Não pode ser assim, não tem que ser assim. E e crescimento é isso. Ele tem uma dor associada a ele, né? A questão dos pais vai deixar e vai controlar o ambiente o mínimo possível para manter o amor, a lealdade e ainda permitir a experiência, ou vai privar o amor excessivo, vai fazer com que se prive, né? O crescimento do indivíduo em todos os âmbitos, né? Social, mental e espiritual, porque se protegeu demais, né? Proteger demais é dano, é um dano. E os pais são os culpados desse dano. E pode ser que a criança depois tenha realmente a personalidade distorcida a ponto de gerar danos outrem, né? A outras pessoas. Então, obrigado. Obrigado, Caio. Oi, Dani. Oi, então, essa parte aí, que inclusive o Aélio levantou a questão aí de amar em excesso, né? Dessa parte do livro aí, eu interpretei que foi totalmente direcionado aos pais. E Jesus ensinando exatamente o que era amor, porque a maioria de nós não sabemos o que é amor, o que é amar, acha que amar é fazer tudo pela pessoa. E ali ele estava simplesmente deixando um ensinamento focado para os pais, dando exemplo de que amar em excesso tornava a pessoa lá, sei lá, incapacitada, comparando com a Mose, falando do outro. É porque eu não pego muito bem os nomes assim a jogada, eu só faço o jogo de interpretação aqui na minha cabeça. E aí serve até para quem foi criado assim, muito cheio de sims, também dá uma olhadinha, poxa, e se olhando, né? Porque é bem legal, é muito interessante e a gente encontra com muita facilidade. Experimenta dizer um não para uma pessoa, para tu ver qual é a reação dela. A grande maioria das pessoas não sabem receber um não e elas são super antipáticas. Tem gente que é até insuportável.
E aí, muitas vezes, a gente é assim, em algum grau, porque por mais que a gente também tenha tido pais que nos negaram, que foi, acho que tem uma parte lá que Jesus fala, né? Porque você teve pais que lhes negaram algumas coisas, né? E aí eu fiquei até aplaudindo aqui enquanto estava lendo esse negócio aí. Eu, caramba, meu pai foi incrível, porque o tanto que ele me causou uma raiva, um rancor, uma coisa quando eu era criança, porque ele queria uma coisa, ele não. Então tá excelente, fui criada da maneira maravilhosa, tá tudo perdoado, mas eu acho que o foco aí é mais para os pais mesmo, entende? Acho que ele quis mesmo assim, eu vou deixar aqui logo isso aqui para a galera começar aqui a perceber que esse negócio aí, e super temporal, como a Egli falou, né? Atende pessoas lá que o menino é tipo um rei dentro de casa, o menino quer ser um rei na rua. É aquela criança que você. Eu amo criança, mas tem criança que dá vontade de você pegar e dar uma lição nela. Não vou falar de bater, porque eu não bato nem em animal, mas todo mundo sabe do que eu tô falando aqui. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Obrigado, Dani, pela sua colaboração aí. Oi, Lilian. Oi, eu sempre lembro de que não temos apoio para os pais. Então, falta muito uma escola de pais, seja na sociedade, seja a nível de governo, a nível de religião, que deveria, não sei, de certa maneira, eu acho que assumir e ter, assim, um lugar de apoio, sabe? Para os pais, porque muitas vezes os pais se encontram em uma situação que eles não sabem o que fazer. Hoje em dia existem as organizações, como que é o nome, Cida, daquela organização social, que muitas vezes é quando a criança está dando muito problema, aí o pessoal chama, que eu não lembro, o Conselho Tutelar. Então, tem o conselho tutelar, mas é para problemas com as crianças. Então, com os pais, não existe, assim, uma rede de apoio para que os pais possam ter, assim, uma orientação para poder criar seus filhos da melhor maneira, né? Então, eu vejo eles assim, têm filhos e ali vão criando do jeito que dá né, não tem muito, a mãe tem que trabalhar, o pai vai trabalhar, daí deixa na creche, daí, sabe? É uma coisa assim, tá sendo meio assim, sem rumo, dá a impressão. Muito bom, Lilian. Quem sabe, né? Oi, Angélica. Bem, eu acho que tem vários itens aqui importantes a ser ressaltados, mas eu vou falar sobre um aqui. Ainda que esse caminho tivesse sido sábio, teria sido um preço terrível a ser pago pela experiência, pela independência e pela liberdade. Pais sábios como os teus cuidaram de que os teus filhos não tenham que ferir o amor. Então, eu vi que por mais que eles fossem duros, por mais que eles fossem exigentes com os filhos, por mais que ele tenha sido firme, essa parte do amor nunca foi afetada. Então, porque aqui ele fala assim: o amor, João, é a realidade suprema do universo. Então, o amor é a máxima, não é? Então, ele cuidou na educação de, principalmente, assim, tomou cuidado para que esse lado não fosse afetado, né? E que fosse desenvolvido, e que a criança percebesse as exigências, mas sem ferir a parte amorosa. E eu vou falar da minha experiência. Eu sou professora, minha formação, mas eu
quando casei, um ano depois eu tive a minha primeira filha, logo em seguida o segundo, o terceiro, e aí eu falei para o meu marido: você consegue pagar as contas ordinárias? Se você conseguir, eu não vou dar aula, não vou deixar meus filhos na mão de ninguém. Eu nunca tive nem mãe, nem sogra, ninguém para me ajudar. E eu não me arrependo até hoje de não ter, sei lá, uma aposentadoria de professora, isso, aquilo. E eu vejo que os 3 filhos que eu criei são do bem, são responsáveis, trabalhadores. Então, eu acho assim que quando a mulher precisa trabalhar, claro, para ajudar a manter a família, eu não sou contra, não. Mas se ela puder criar os filhos, independente de trabalhar fora, eu ainda penso que é o ideal. E, então, é isso. É isso. Obrigado, Angélica. Nada. Obrigado. Foi, Caio. Vou fazer um comentário que a Lilian falou. Tem um pedaço do livro também, Lilian, que fala que a educação deveria ser uma coisa para a vida inteira, né? Não só em fase escolar ou uma fase inicial da vida, né? E essa educação vai mudando de objeto, né? E eu concordo, eu acho que deveria ter escola para pais. Não deveria ser permitido que algumas pessoas tivessem filhos sem ter passado por uma instrução com as melhores práticas, né? Desde a criação básica, né? Eu e minha esposa, a gente fez escola de berçário, porque quando é neném tem muita questão de chorar, tudo, e muitas vezes é difícil você entender por que está chorando, né? A gente fez uma escola, um hospital de maternidade aqui, para aprender como é que as enfermeiras lidavam, etc., para diminuir a nossa dificuldade. E ajudou muito, ajudou demais, né? E assim como no país também deveria ter escola para político. A maioria dos Isso. políticos entram e não sabem nada. Isso. Nem o que o político faz. Tem gente que nem lê, sabe, né? E ok que é democrático, mas pelo menos tem que ter uma base do que é esperado da pessoa que está lá, das vicissitudes de estar naquela posição. Você tem exposição, você tem, né, responsabilidade, você está lidando com dinheiro público, que é um dinheiro de todos, não é um dinheiro de ninguém, né? Então se trata como dinheiro de ninguém. As pessoas estão lá muitas vezes só para ganhar o salário, né? Enrolar e não fazer o seu trabalho, né? Eu acabei tendo uma experiência um pouco exaustiva nisso daí, porque quando eu estudava ensino médio, eu estudava aqui em São Paulo na ET. ET é uma escola técnica que tem aqui, que é do governo do estado, né? E o governador na época era o Mário Covas, e ele tinha colocado um projeto de lei para extinguir a ET, né? E era uma escola excepcional. Ele, além de ter um ensino médio, tinha um ensino técnico junto, ficava o dia inteiro na escola, né? E a gente acabou fazendo uma greve e fez uma comissão para ir na Assembleia Legislativa de São Paulo, fazer uma mobilização para tentar, né, que se votasse a favor de manter a escola, né? Que não se extinguisse a escola. E eu acabei fazendo parte de uma comissão pequena, de umas 5 pessoas, que conseguiu entrar dentro da Assembleia, porque tinha uma manifestação enorme fora da Assembleia, e logicamente não iam deixar entrar. E esse grupo era uma comissãozinha que era feita para ir no gabinete de cada um dos deputados estaduais e conversar com eles, né? E qual foi a nossa frustração a entrar na maioria dos que a gente conseguiu encontrar, né? O deputado, porque o deputado não fica em gabinete, tá? E descobri que o pessoal, apesar de ter uma opinião e ter já um voto decidido, nem ler o texto eles tinham lido. E nem saber o que era escola direito, eles sabiam.
era uma ignorância completa. Tinha uma linha de pensamento do partido e o pessoal estava alinhado com o partido sem ter lido, né, nada, sem ter analisado, né? Então, isso daí é claramente um reflexo, né, um efeito dessa falta de educação que se tem e que se deveria ter, né, conforme o livro fala, para as várias responsabilidades que a gente toma ao longo da vida. Tem que ter preparo para as coisas que são importantes, né, na sociedade, na criação dos filhos, tudo. É hiper importante ter um mínimo preparo para diminuir as frustrações, aumentar a eficiência do trabalho que você está fazendo, né? E evitar desastres, porque realmente essa falta de educação nas famílias acaba gerando muito dos problemas sociais que a gente tem hoje em dia. Muitíssimo, né? Contribui, é aquela coisa, né? A atitude é nossa, as consequências são de Deus, né? Muitíssimo do que a gente tem hoje é devido a essa prevaricação que a sociedade acabou tendo nessa parte do ensino, continuado, né, das pessoas. Bom, obrigado, Caio. Oi, Dani. Vou ser breve, Henrique. Só um comentário. Ô, Lília, na época das eleições, eu estava trabalhando na TV e sempre ia um advogado para ficar lá monitorando e tudo. Eu sei que estava rolando um flerte lá, eu e ele estava super interessado e tal, e começou a rolar o assunto de políticas públicas. E eu fui e soltei essa opinião. Olha, eu acho que deveria ter escola para os pais. Inclusive, se eu for mãe, e quando eu for escolher meu parceiro, esse parceiro vai ter que participar de uma entrevista, um mini curso, para saber se ele realmente tem potencial para ser pai, como é que vai ser nós dois e tudo. Menina, o homem. Não quis mais nem saber. Todo mundo me olhou assim com cara de ela é uma louca, entendeu? Mas assim, só para tu ver como que as pessoas reagem, pelo menos aqui no meu setor, né, na minha região, com relação à escola para os pais. Todos da sala olharam para mim como se eu fosse um ET na hora. Eu fiz sorrir, eu disse, gente, pelo amor de Deus, melhorem. E fiquei na minha lá, mantive a minha postura, mas eu super apoio escola para pais. Nem que seja dentro dessas igrejas, cada um com as suas vertentes e tal, mas focando numa coisa mais elevada, sabe? Acho que seria muito útil. Muito bom mesmo. Obrigado, Dani. Eu vou. Nós levantamos alguns temas interessantes aí, a questão do amor, né? O Aélio pontuou lá atrás também, do amor excessivo, né? Os reveladores, eles em várias passagens, eles falam que eles têm uma dificuldade muito grande de transmitir para a gente aquilo que eles consideram a ideia correta de amor, que é o amor do Pai, né? Não é o amor do Pai universal, o amor de Deus. O homem emprega a palavra amor para diferentes situações e, na maior parte das vezes, de uma maneira equivocada, né? Então, Jesus fala aqui do amor egoísta dos pais, que é exatamente uma distorção desse amor do nosso Pai universal. E o que nós estávamos falando, os nossos filhos são entregues à nossa guarda, eles não são a nossa propriedade. E nós somos tutores deles, tutores espirituais, principalmente, além de outras coisas. Mas a missão que o Pai Celestial nos delegou em seu nome é de que nós fôssemos os pais, os primeiros pais espirituais desses filhos, os tutores espirituais deles, né? É, então, esse é o ponto-chave, porque o amor do pai
ele flui através de nós. Nós nos geramos o amor. Se nós recebemos o amor do nosso Pai e nos permitimos ser invadidos por esse amor do nosso Pai, a gente não guarda esse amor dentro da gente, a gente automaticamente transfere esse amor do Pai, nós somos apenas um canal de distribuição desse amor para todas as pessoas que nos cercam, inclusive os nossos filhos. E o amor do nosso Pai é um amor sábio. Então, os filhos que são amados egoisticamente por seus pais, eles com certeza tendem a ter problemas, ter dificuldades. Não existe possibilidade de que não seja assim, porque esse amor egoísta é aquele que faz de tudo para que os filhos, como o texto está dizendo aqui, permaneçam vinculados, permaneçam leais, permaneçam dependentes desses pais. Então, esse amor egoísta é aquele que impede os filhos, de voarem, de terem liberdade, de buscarem e viver as suas próprias experiências. Então, como Jesus fala ali, o nosso amigo Amós poderia ter se rebelado contra a decisão dos pais e acompanhado Jesus, mas isso, no coração de Amós, implicaria numa deslealdade dele, Amós, com relação aos seus pais, que supostamente o tratavam com tanto amor e tanto carinho. Ele não podia ser desleal, não poderia desvincular-se, quebrar essa dependência dos pais. Então, essa lealdade é uma lealdade distorcida, é aquela justamente que inibe a personalidade de de buscar o amor verdadeiro, o amor do Pai, para ser leal a esse Pai celestial. Esse Pai celestial, quando nós o amamos e recebemos dele, aceitamos dele o seu amor, também implica nessa lealdade. A diferença é que uma lealdade de um amor elevado, não egoísta, que nos permite voar livremente até ele e alcançá-lo. Então, é isso que traz essa lealdade, que traz aquele sentido de retidão que Jesus viveu entre nós, de não se deixar desviar em nenhum momento, porque ele fixou como valor máximo da sua vida o seu Pai universal. Esse é o valor. É aí que eu me apego. É esse ser que eu amo, é esse ser que me ama. E eu não posso, de maneira nenhuma, ser desleal com esse ser. Então, eu acho que a diferença aqui, o importante para a gente perceber, é que essa distorção do amor egoísta faz com que a gente tenha uma lealdade equivocada também. Que a gente tenha limitações, seja cerceado para buscar outras realidades. Nós acabamos ficando limitados àquela realidade dos nossos pais terrenos, né? Circunscritos ali, como eu falei antes, com uma mente pequena, porque essa é a mente que irradiou os valores que nós quisermos quisermos fixar para as nossas vidas. Então, depois a dificuldade de sair desse pântano é imensa. É muito difícil a gente conseguir escapar
dessa areia movediça, porque o filho que é obediente pelo excesso de amor dos seus pais, pelo amor egoísta, dificilmente ele quebra a lealdade de seguir o guiamento, a instrução e a obediência a esses pais, né? Então, esse amor egoísta não é o amor de Deus, com certeza. É um amor pequeno, um amor que foi distorcido, né? Distorcido para que a gente pudesse segurar para nós uma coisa que não nos pertence. Quiséssemos vincular a nós de uma forma tão arraigada, tão presa, tão segura, que esse ser que, na verdade, não nos pertence, acaba então se obrigando a ter essa, até um certo ponto, é lógico, porque depois vem a rebelião, a lealdade com os pais, né? É, eu não sei se eu respondi ao questionamento do Aélio quando ele fala do exagero do amor e aquele negócio lá, mas na minha visão, Jesus diferencia esse amor egoísta do amor do Pai, do amor sábio, e não tem nada de egoísta, né? Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma observação, algum comentário? Maravilha, então. A Liane estava com a mão levantada, agora não sei se ela Então, desligou. Liane, por favor, eu esqueci de. Eu acho que ela Bom, a saiu. Isabela, ela caiu, eu acho, né? É. A É, Isabela, por favor, Boa noite, irmãos. boa noite. Estou só comendo. Estou comendo aqui. Eu achei muito interessante a fala do nosso irmão, Aélio, o do Caio, e a prática da nossa irmã Dani. Mas eu também, Lília, durante o tempo que os meus filhos estavam pequenos, eu falei, gente, que escola, podiam fazer uma escola para ensinar os pais. Pensava a mesma coisa, mas agora eles estão grandes e sobrevivendo. Agora, essa questão do amor dos pais para com os filhos é complexo, é muito complicado, e eu mesma atendi uma pessoa semana passada que ele dizia: eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Tem 70 anos e algo está incomodando ele. E ele tem problemas seríssimos de relacionamento. E durante o tempo que a gente foi trabalhando, a mãe dele falava: eu me basto. A mãe dele não deixava os filhos tocarem nela. Ela não ofereceu colo para esses filhos. E ele, até hoje, ele descobriu durante o meu trabalho, o trabalho dele, que ele estava procurando o colo da mãe a vida inteira. E, e a mãe, a forma como a mãe se relacionou com o pai, uma família disfuncional. Por outro lado, com certeza, eu não olhei essa parte, mas com certeza a mãe dela também não deu para ela o colo. Ela era muito exigida, ela desenvolveu uma estratégia de sobrevivência que ela era a master da inteligência. Assim é o filho. E então eu só vou dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho amor, como é que eu vou dar amor? Como é que eu vou experienciar esse amor para com meu filho? A pessoa é culpada? Acho que não. Ela é uma consequência de algo que aconteceu na vida dela. E o outro também, o outro também, o outro também. Enfim,
até a gente entender o que está acontecendo. Que dinâmica é essa? E essa dor não vai sair, essa experiência não vai sair da nossa psique, de dentro de nós. Mas o que eu posso fazer de melhor para honrar toda essa experiência de dor, de lágrimas, mas a partir dela eu cheguei aqui do jeito que eu sou. E eu escolhi isso? Também não sei. Eu fiquei muito acalentada quando a Sueli disse que eu não sei por que eu vim para cá. Não escolhi, foi a primeira vez, então eu não sei por que eu estou aqui nessa família, do jeito que eu vivi, como eu estou vivendo, mas eu sei que eu tenho que usar isso de uma forma positiva, construtiva, independente do que aconteceu, a vida pulsa em mim graças a isso. Então, os pais, eles têm dificuldades de passar para os filhos o básico necessário, porque tem muitos pais muito feridos, muito feridos. E outra coisa, os pais, as crianças, quando elas são crianças, elas acham que o que acontece na família, principalmente com os pais, a culpa é delas. E elas se oferecem para resolver isso. Ah, se minha mãe está doente, minha mãe vai morrer, eu me ofereço, Deus, no lugar dela. Ela acha que morrendo, a mãe dela não vai morrer. Então, nós somos puro amor, assim, na minha compreensão. Nós somos puro amor. Nós não conseguimos não ser leais àqueles da nossa família, da nossa história. Às vezes, nós preferimos morrer. Esse gatinho, esse filhote está demais. Desce, nenê. Às vezes, a gente prefere morrer. Eu já atendi pessoas que ela estava numa dinâmica em direção ao suicídio e nem falar para ela, nem começar a falar para ela que ela estava em busca para chamar a atenção do pai, ela preferia morrer. Eu não podia, porque ela não ia entender absolutamente nada. Então, uma menina de 27 anos, em direção à morte, ela já estava com a metade do corpo danificado, e eu não podia dizer nada em respeito à escolha dela. Então, assim, é complicado. Tudo que nós fazemos é por amor. E esse amor egoísta, atrás dele tem uma ferida não compreendida. E, e tudo é relativo. Obrigada. Obrigado, Isabela. Muito bom você ter levantado alguns desses pontos aí. Olha, eu acho importante todos nós lembrarmos que nós somos parte de um plano do nosso Pai aqui na Terra. Somos parte de uma organização, de um organismo vivo gigantesco. Tem como propósito principal a conquista da perfeição, partindo da imperfeição. Então, o nosso Pai sabe perfeitamente as dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia, os problemas pelos quais nós temos que passar. E, com certeza, as experiências que nós vivemos muitas vezes nos confundem, muitas vezes dificultam, embaçam a nossa visão ou turvam a nossa visão. E faz com que algumas vezes a gente tenha dificuldade de perceber aquilo que precisa ser percebido, que é a descoberta do nosso Pai.
Então, associado a isso, a gente tem que ter sempre presente a ideia de que o nosso Pai habita em nós. Ele está presente dentro de nós. E ele faz de tudo para se manifestar de diferentes formas, assim como outros seres celestiais. Então, nos são dadas infinitas oportunidades de perceber a realidade espiritual do nosso Pai. Alguns de nós despertamos para isso. Outro, apesar do esforço do ajustador do pensamento e de outros seres celestiais, tem mais dificuldade para fazer com que isso aconteça. E é por isso, justamente para cobrir essas dificuldades, que o nosso Pai estende a misericórdia dele, para fazer com que a gente tenha sempre uma prorrogação do nosso período de prova até o momento em que nós possamos vislumbrar de uma maneira melhor a atuação do Pai em nós possamos descobrir esse Pai. Então, eu estou contando, estou falando desse assunto, porque, assim, é claro que nós trazemos traumas do nosso desenvolvimento, seja dentro da família, dentro do bairro, entre os amigos, na escola. Existem inúmeras oportunidades onde nós vivenciamos no dia a dia a imperfeição. E é por isso que nós estamos aqui, para conquistar a experiência de superar essas imperfeições. Alguns de nós têm muita dificuldade para compreender, para poder avaliar, para poder descobrir isso. Então, aqueles eventos que aparentemente são castigos, são imposições aflitivas, que podem nos levar à ideia equivocada de que nós estamos sendo castigados, esses eventos que acontecem, esses desafios na nossa vida, na maior parte das vezes, eles são feitos justamente para que a gente possa despertar, ter a confiança no nosso Pai, percebê-lo. Quando a gente descobre o nosso Pai, descobre o amor que Ele tem por nós, somos capazes de sentir a presença dele, então tudo fica mais fácil. Os problemas não acabam, eles continuam lá. Mas quando isso acontece, a gente enfrenta esses problemas de uma outra forma. A gente enfrenta esses problemas na certeza de que eles são transitórios, com coragem, com fé, sabendo que o futuro eterno está ali na frente, como diria Jesus. Que importa se o mundo desmoronar, se a terra sumir, se pegar fogo? A minha vida continua, eu não vou perecer. Mas esse sentimento, essa certeza, só está presente em nós quando nós descobrimos o nosso Pai. Então, sim, é bem verdade que o meio ambiente onde nós vivemos nos traz aflições, nos traz problemas diversos que nós temos dificuldades de lidar com eles, de percebê-los, de filtrá-los. E é por isso que nós temos que expandir a nossa capacidade de perceber, de percepção. E isso só acontece, de novo, com a elevação espiritual. Então, a cura, veja bem, a cura de todos os nossos problemas está centrada, está focada na nossa elevação espiritual. Quando isso acontece,
os problemas começam a diminuir. A gente estava falando aqui da falta de interesse, da falta de escola, da falta de conhecimento das pessoas que estão no poder e todo esse negócio. Então, é, o livro de Urântia fala que exercer um cargo público é o posicionamento mais elevado que um ser humano poderia desejar, almejar, alcançar. É uma bendição, é uma entrega total para a humanidade. Então, os nossos governantes deveriam ser assim, né? Mas não é. Então, mas não é justamente porque não existe essa elevação espiritual. Eu muitas vezes falo, falta nos nossos corações a presença de Deus. Nos nossos corações, principalmente daquelas pessoas que estão em conflito, estão lutando o tempo todo, como se tivessem que fazer guerra o tempo todo com o vizinho, com o empregado, com o amigo, com o filho, com a mulher, com o marido, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com todo mundo. A gente vive em pé de guerra. Em muitas situações, e frequentemente desnecessariamente, né? Justamente porque falta essa elevação espiritual. A maneira da gente conquistar essa elevação espiritual é buscando a Deus, é buscar Deus em todos os momentos da nossa vida, é estar o tempo todo buscando uma conexão com o nosso Pai, de forma que Ele nos guie, nos ilumine, nos faça perceber as realidades, etc. Não é um processo que acontece no estalar dos dias, não existe uma receita de bolo. Não existe um programa de computador que nos leva a isso. Não existe um livro de Urântia capaz de estabelecer essa conexão entre cada um de nós e Deus. Essa ligação é uma ligação pessoal que só pode ser conquistada pela experiência. E podem ter certeza, certeza absoluta, quando nós temos essa elevação espiritual, todos os problemas, todos que são resultantes do nosso meio social, do nosso meio econômico, do meio ambiental em que nós vivemos, eles são superados com uma facilidade incrível. Nós passamos a ter uma visão completamente diferente da nossa vida. Não essa visão deturpada dessa lealdade distorcida a uma realidade de valores completamente equivocados, né? Então, o ponto-chave é cada um de nós percebermos, por meio das provações, por meio das experiências que nos são oferecidas, descobrir nessas experiências o aprendizado que o nosso Pai deseja nos entregar. E saber que Ele está nos dando ali aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. Isso muda completamente a maneira com que nós encaramos os problemas da nossa vida, né? Então, com certeza, a maioria de nós viveu momentos difíceis de família, de pais, de amigos, de trabalho, de escola. Passamos por experiências muito difíceis que distorceram completamente ou destruíram, em muitos casos, as nossas esperanças, né?
Eu acho que nós temos que nos questionar nesses casos, tá, meu pai e minha mãe talvez não tenham sido aquilo que eu esperava, né? Mas eles fizeram o que puderam. E eu tenho que descobrir a essência do amor do meu pai maior, né? Como é que eu faço isso, né? Então, se a gente não tiver a certeza, a confiança, a esperança de que Deus existe, que Ele nos ama, e que nós vamos alcançá-lo e viver a vida eterna, todos esses problemas que nós vivemos, eles vão se acentuar e vão nos levar ao desespero mesmo. A única maneira de superar esse desafio é através do amor com o nosso Pai. Não existe outra forma de superar essas coisas. Estava discutindo um dia desse, acho que era com a Su, nós estávamos conversando, e a gente falou como que tem alguns povos, na verdade, ela que trouxe esse assunto à baila, como tem alguns povos, como os povos nórdicos, ali do norte da Europa, por exemplo, que tem uma moral tão elevada. Eles, a maioria deles tem uma moral de não roubar, não matar, eh, não fazer mal um para o outro, de não destruir, de não. É um monte de coisa. É uma moral elevada comparada com a moral de vários outros países, de várias outras regiões do mundo. E aí nós estamos conversando sobre esse assunto e nós falamos, mas ter moral elevada não significa que você tem uma espiritualidade elevada. Absolutamente não quer dizer que você tem uma espiritualidade elevada. Em, em contrapartida, em contrapartida, não importa onde você se encontra, no norte da Europa, no Brasil, na África, no Japão, na Conchinchina, em contrapartida, se a tua espiritualidade é elevada, tua moral é elevada. Não existe espiritualidade elevada se essa espiritualidade não resultar numa moral elevada. Então, a recíproca não é verdadeira, né? Então, sim, a gente pode aprender a ser civilizado, mas isso não significa que nós vamos resolver os nossos problemas, as nossas ansiedades. Significa apenas que nós vamos ser mais civilizados, né? Então, a solução, de novo, não está nisso. A solução está na busca do nosso Pai, na nossa elevação espiritual. Aélio. Então, quando eu me inscrevi para falar, eu ia falar uma coisa. Agora, depois de te ouvir, até já esqueci o que eu ia falar. Mas eu prestei Desculpa. atenção na fala da Lilian e na fala da Belinha. As duas me chamaram a atenção. A Lilian me chamou a atenção quando ela falou que os pais precisavam de formação, precisavam, para ser pai, a exemplo do que fazem para ser noivo, para ser marido, para ser cidadão, para ser isso e aquilo, as pessoas precisariam de uma formação para ser pais. Porque a maioria dos casais jovens, eles estão mais preocupados em acasalar, não estão muito preocupados em ser pai ou não ser pai. Eles querem acasalar, querem eles próprios serem felizes, inclusive tendo crianças pequenas. Mas então, a lição oportuniza muitos comentários, como nós vimos aqui hoje, muitos comentários que estão até fora do texto que foi discutido hoje, porque é apaixonante você entrar no assunto. A maior parte de nós já tem filhos adultos,
casados, já são avós, de sorte que esses ensinamentos são ensinamentos que, a rigor, são extemporâneos, porque nós já, pelo bem ou pelo mal, já educamos nossos filhos, pelo bem ou pelo mal, nós já tivemos a experiência de ser pais, muito embora o nosso papel mudou, pelo menos quem tem mais de 50 anos já é possivelmente avô, então tem como ser consultor dos próprios filhos, tem como interagir com os netos e até como consertar erros e omissões e até bobagens que cometeu pelo fato de ter cometido, fazer uma autoavaliação, fazer um julgamento e dizer, puxa vida, se eu tivesse a oportunidade de ser pai de novo, eu não cometeria este ou aquele desatino. O que eu percebo na minha família, isso não quer dizer que minha família seja um bom exemplo, mas eu percebo na minha família que é passado de pais para filhos o seguinte entendimento: um bate e o outro assopra. Não dá para os dois bater, não dá para os dois assoprar. Então você tem que ter um numa direção e outro noutra direção. E dessas duas atitudes você tem a média. Na minha casa, minha mãe era sinônimo de amor, de ensinamento, de mãezona e coisa do tipo. E, mesmo assim, ela sempre dizia o seguinte: olha, eu vou contar para o teu pai, você está passando da medida, você vai saber o que vai... Você continua nesse caminho aí errado que você vai se ver com seu pai. E acontecia, sim, não com muita frequência, que daí quando chegava na punição, do castigo, aí você tinha que enfrentar o pai, não, você tinha que submeter ao castigo do pai. E, de certo modo, na minha casa, eu usei a mesma técnica, um bate e outro assopra, não dá para os dois bater, não dá para os dois soprar, porque se você só bate é problema, se você só assopra é um problema, então você tem que fazer uma dosagem. E a minha mulher Neuza e a minha mãe fazia, né? E mesmo assim ela cometia o mesmo erro. Quando passava do ponto, dizia, eu vou contar para o teu pai. Ou seja, eu ficava com o papel do disciplinador, eu ficava com o papel de colocar as coisas no seu devido lugar. A gente aprende, há uma discussão muito séria que diz o seguinte, que a gente vê a natureza humana na criança, pequena, de terra idade. Uns dizem que é ali que você vê o amor de Deus, ali que você vê a humanidade no que tem de melhor, na criança. Então, ali você olha para uma criança, você vê tudo de bom que possa ser a humanidade. E um outro grupo, tão grande quanto, se não maior, diz o seguinte: olha para a criança, você vai ver a perversidade da humanidade, você vai ver o egoísmo da humanidade, você vai ver o que tem de pior na humanidade. Veja essas crianças, veja como são. Então, os pais acabam fazendo o papel de disciplinador no sentido de ensinar o freio social, o freio da convivência. Não está morando na floresta, está movendo sociedade. O teu direito termina ali onde começa o direito alheio. Você não pode pegar o brinquedo alheio, não pode querer tudo para você. Aprenda de uma vez que você tem os teus limites e você se porte assim, sob pena de que você vai sofrer muito dano. Então, os pais ensinam o freio social. Você vai em restaurante e vê crianças fazendo cada papelão, cada asneira, cada estupidez, jogando comida no chão, fazendo palhaçada de todo tipo. E os pais morrendo de vergonha, não sabem o que dizer, porque está incomodando a paz do ambiente. Isso é normal. Aí você diz, mas o que está acontecendo? O que esses pais estão fazendo que não estão pondo o freio social nessa criança para ela respeitar o alheio, que seja o conforto de todo mundo, viver em sociedade. Bom, mas eu só estou falando isso porque eu vi várias coisas e a Isabela, a Belinha, fofinha, desculpe a intimidade, mas, enfim, a Isabela colocou sobre
num extremo você tem pais amorosos que fazem tudo pelos seus filhos, enfim, se dedica à exaustão, vão adiante, se submetem aos filhos, que comandam, que fazem as regras e fazem a disciplina, e eles se submetem. E no outro extremo você tem pais que dizem, não, calma aí, você tem que seguir uma regra, você tem que seguir uma lei. E esses dois modelos opostos e extremos, ainda tem gente que defende um contra o outro e vice-versa. Então, tem muita gente que diz assim, crianças, adolescentes batendo nos professores, desrespeitando os anciãos, desrespeitando o colega, aquela coisa horrorosa, e atribuindo a culpa a quem? Aos pais. Lógico, os pais cometeram um erro grave. Os pais tiveram educação horrorosa, deram uma educação horrorosa. Aí você tem um monte de gente dizendo por que os pais deixaram isso acontecer. Aí a gente pode levar essa conversa até depois das 10. É fácil você chegar lá. Mas o que para nós aqui, nessa sala, nesse ambiente, nesse fórum, o que interessa? Interessa entender o documento que nós acabamos de ler. Por mais que a gente tenha vontade de excedê-lo. O que esse documento está ensinando, na verdade? O que nós podemos aprender? A minha mãe, na medida que meu pai era um provedor e gastava muito pouco tempo dele com a criação dos filhos, quem era o mentor dela? Quem era o mentor da minha mãe? Uma mulher semi-analfabeta, que eu acho muito sábia, mas enfim, semi-analfabeta, com 8 filhos para criar. E todos filhos rebeldes, tirando por mim. Eu sou um dos melhorzinhos. Então, imagine a situação da minha mãe. 5 homens, 3 mulheres. O mentor dela era o padre, o capuchinho. Então, ela ia na igreja, o padre era o mentor dela, era quem dizia como ela devia agir, era quem dizia como ela deveria proceder. Agora, eu não sou mais católico, mas eu vejo meus irmãos católicos. O padre está muito ocupado, não tem tempo para isso. Os pastores estão muito ocupados, não tem tempo para isso. Ainda na minha época de criança, os capuchinhos eram tudo senhores, já anciãos, 50 anos acima. Hoje eu estou vendo lá na paróquia do meu irmão, é uma piazada de 20 anos, 30 anos. O que esses caras sabem da vida para ensinar uma mulher a ensinar seus filhos? Eu estou aqui me excedendo no texto porque, como eu disse, a Belinha tratou do oposto de alguém completamente perdido aí, esses problemas, e são muitos, Belinha, você sabe que são muitos. Eu acho até que é a grande maioria. E aí são lares desfeitos, na sua grande maioria, que não tem o pai e a mãe, ainda que os pais sejam negligentes, sejam omissos, não tem. O modelo pai e mãe cuidando não tem. Ou seja, quem é que deu a formação? Vai falar em espiritualidade. Pô, que legal. Mas eu ponho a espiritualidade num nível de excelência da educação. Tem a base. Qual é a base? Ou você coloca a espiritualidade como base e todo o resto funciona em função da espiritualidade. Tem espiritualidade e você tem um comportamento, é uma guia moral, é uma guia de bom proceder. Mas, enfim, o assunto é, de fato, complexo e está fora do escopo do nosso estudo de hoje. Desculpe aborrecê-los com as minhas provocações. Obrigado.